Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Lima, no canal Na Trincheira das Ideias. E hoje a gente recebe aqui para um bate-papo, uma entrevista, a Iris Gonçalves Martins. Vamos falar um pouco sobre feminismo, sobre a atual conjuntura, né, no Brasil e no mundo também, né, as principais lutas das mulheres, o 8 de março que se aproxima. Então, agradecer, Iris, a tua presença, né? Também solicitar para vocês que curtam, né, o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal também para a gente conseguir dar uma dimensão cada vez maior para as nossas discussões e as nossas ideias. Então já passo a palavra para ti, poder te apresentar inicialmente, né, para começar esse bate-papo. Então, boa tarde, meu nome é Iris, como o Rodrigo já falou, eu sou advogada feminista, essa é uma categoria também que a gente vem reivindicando, né? Sim. Que a advocacia é um espaço extremamente machista e autoritário, conservador. Então tem uma galera aí, um grupo de mulheres reivindicando essa nova categoria que seria uma advocacia feminista, mais pautada nas questões das mulheres e tal. E participo também de vários coletivos e ajudo a construir alguns espaços, mas atualmente mais atuante no 8M, né, que é essa frente que constrói o 8 de março em Florianópolis e que pretende se construir em todo o estado, e também a Frente Catarinense pela Legalização e Descriminalização do Aborto. São os dois espaços em que eu estou mais atuante atualmente, além da advocacia, né, feminista. Muito bem, Iris. Então, para a gente começar a conversa, uma questão que já é bastante recorrente, mas sempre é importante a gente reforçar e retomar, que é a relevância, né, a importância do feminismo, dos feminismos, né, na atual conjuntura. Enfim, se tu pudesse dar um painel um pouquinho resumido para a gente dessa questão, né? Eu acho que a gente pode dizer, né, Rodrigo, que desde que as opressões das mulheres existem, o feminismo é importante, né? Que é para trazer a pauta da igualdade e a pauta de discussão dessas opressões que as mulheres sofrem e tal. E quanto mais o feminismo avança, mais o conservadorismo também avança, né? E quer manter esse status quo com o qual o feminismo tenta combater, né? Então a importância do feminismo é sempre uma atualidade, né? O feminismo é atual porque as opressões com as mulheres também são atuais, né? Então a gente tem aí um número alto de feminicídios acontecendo, a gente tem uma discussão sobre assédio, né? A gente teve em 2018 a aprovação da lei do assédio, e aí a gente tem deputado estadual dizendo que essa é uma lei inócua, que não precisa, porque assédio é um favor que os homens fazem às mulheres. Isso faz cada vez mais a gente ver a importância que o feminismo, na atual conjuntura, né, precisa, né? A gente precisa dessa discussão. Sim. Né? E aí tu tocou num ponto que é interessante, porque no Brasil a gente, claro, o movimento feminista ele vem já do início do século XX, né, a luta pelo direito da mulher ao voto, entre outras pautas, então não é algo que nasceu agora. Sim. Mas a gente percebe que nesses últimos anos, enfim, nessas últimas décadas, houve uma crescente, né, em discussões como a questão da legalização do aborto, a luta contra a violência, né, que existe contra a mulher em vários níveis, em vários contextos. E parecia, num certo momento, né, no início da década, enfim, na década passada, que o feminismo vinha como uma onda realmente que poderia avançar na opinião pública e ganhar cada vez mais espaços. E aí acontece exatamente isso que tu colocou, né, uma reação conservadora que se expressa, por exemplo, na vitória do Jair Bolsonaro em 2018. E não só na vitória dele, que é uma personalidade misógina, machista, abertamente, né? Mas vários parlamentares, né? Como tu bem colocou, aqui em Santa Catarina a gente tem vários exemplos, inclusive mulheres que são antifeministas, né? Sim. Isso é um fenômeno que aconteceu no Brasil como um todo. Como é que a gente explica essa movimentação, assim, tu que está mais inserida no movimento, como é que vocês discutem isso e como também superar esse conservadorismo na realidade brasileira? Né? A gente vê bastante como uma resposta, né? As mulheres avançam e aí o conservadorismo que não quer ceder o espaço avança também, né? Eu vou dar um exemplo que eu gosto de trabalhar com exemplo que talvez fique mais implicado. Assim. Jair Bolsonaro aprovou uma alteração na Lei Maria da Penha que permite que policiais em comarcas que não têm juízes
dê as medidas protetivas de urgência para mulheres que estão sofrendo violência doméstica, né, e familiar. O que acontece? Num primeiro momento, até o movimento feminista achou isso muito bom, assim, é importante e tal. Só que, além de uma atitude inconstitucional, porque um policial não pode atuar como juiz, é um poder jurisdicional, né? A gente sabe, a gente que atua com mulheres em situação de violência, que vai na delegacia, sabe que os policiais não estão preparados para isso. Sim. Aí se tu isso vai se intensificando nas comarcas de interior, por exemplo, nas delegacias de interior, em que o policial sequer ouve aquela mulher. Então, como é que ele vai ter capacidade, eles vão trabalhar com esse termo mesmo, né, para dar uma medida protetiva de urgência, que é bastante agressiva, que é tirar o agressor da casa, né, que é bastante incisiva. Eles não vão dar, porque eles são policiais naquela comarca, né, e tem todas umas implicações. Claro. Então, eles não vão dar. Daí o movimento feminista retroage e diz assim, ó, o que parecia bom no primeiro momento realmente não é. Sim. Então, às vezes, as coisas estão fantasiadas como coisas, né, boas. Pela própria pauta da castração química, né, para evitar o estupro. Essas medidas mágicas, assim, que eles propõem, né, a direita propõe. Sem fazer a discussão com a sociedade de forma madura, profissional, né, ouvir os profissionais. E avançando, entender um pouco esse momento que a gente está vivendo, né, porque efetivamente nós tivemos esse resultado eleitoral, então isso passa a ter uma relevância maior, esse projeto conservador está no executivo, tem muita força no parlamento também. E como é que tu avalia esse cenário de governo Bolsonaro, já mais de um ano de governo Bolsonaro, né? E as medidas que vêm sendo tomadas em relação à restrição dos direitos das mulheres, como é que o movimento feminista, né, do qual tu faz parte, como é que vocês têm acompanhado isso? A gente vem discutindo essas questões e essas pautas há bastante tempo, né? E tanto que a gente vai para a rua com um movimento chamado Ele Não, justamente porque a gente já sabia que as pautas conservadoras iam se intensificar, né, nesse período. Existem muitos projetos que são ataques de direito das mulheres, inclusive a reforma da Previdência, né, atacou brutalmente o direito de todos os trabalhadores, mas as mulheres negras e as mulheres periféricas foram as mais atingidas, né, isso sem sombra de dúvida. Então, realmente, houve uma intensificação, né, nesse último ano. E tudo que se faz, a gente tem que ficar muito atento, porque parece bom, mas a gente vai fazer uma análise melhor. Realmente não é, né? O Ministério das Mulheres ele foi reduzido e quase extinto, bem dizer, né? Então, entrando na questão do Ministério, né? O Ministério que foi criado, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? Isso até é irônico em relação ao que defende Bolsonaro, que é o fim dos direitos humanos, ele ter criado o Ministério com esse nome. Então, uma maquiagem, mas assim, ele vem atuando, né, a Damares, que a Damares Alves representa um segmento, ou dialoga diretamente com o segmento do fundamentalismo religioso, né, atuando, vem pautando uma série de medidas, inclusive agora a questão da campanha pela abstinência sexual, né, que tem gerado bastante polêmica. E como é que se observa nessa questão, essas posições que a Damares vem trazendo para o debate, enfim, né, como é que... A ministra Damares, ela está no Congresso Nacional há pelo menos 25 anos, né? Então ela não é uma amadora que caiu lá de paraquedas. Ela era assessora do Malta, né? Magno Malta, que já trazia umas pautas bastante polêmicas e conservadoras e tal. E que desapareceu, né? Você sabe o que aconteceu. Entre ele e o Bolsonaro eram amigos íntimos, de repente... Fofocas internas. Mas, e aí a Damares assume essa pasta, né? A pasta dos direitos humanos, e aí, assim, há um sucateamento, né, dessa pasta, que é tirado verba. Agora teve uma notícia no Portal Catarinas, hoje à tarde, sobre o dinheiro que não vai mais ser destinado às Casa da Mulher Brasileira, né, que era um projeto da Dilma e que teve 5 casas construídas, mas que não vai ter dinheiro para manter e não vai ter dinheiro para construir as novas casas, né.
Então, é isso, assim, Damares. A Damares é uma figura polêmica, mas uma figura que conversa com muitos setores da sociedade, né, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, que é o evangélico médio, né, o evangélico que se identifica com algumas das pautas que ela traz. E até alguns católicos conservadores também. E alguns católicos conservadores, sim. E o projeto, né, o projeto chama Tudo Tem Seu Tempo. Então, assim, ontem à tarde eles fizeram o lançamento dessa campanha, né? O que acontece? Ela não consegue, porque ela não tem verba e não banca sozinha esse projeto. Então, a ideia é que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação também bancassem. Tanto que o lançamento da campanha é feita com o Ministro da Saúde. Sim. Né? E é o Ministro da Saúde, não sei se tu notou, que mais fala no lançamento da campanha do outro ministério. Então ela não vai bancar sozinha, né? E é revestido disso, né? Revestido de uma política pública para tentar coibir a gravidez na adolescência, mas que deixa milhares de outros temas na margem, né? Não discute violência, porque o Código Penal de 1940, evidentemente que tem essa discussão sobre uma revisão do Código Penal, mas o Código Penal diz que menores de 14 anos que fazem sexo, na verdade existe o estupro de vulnerável, né? Menor de 14 anos não faz sexo pelo Código Penal, sim, mesmo consentido, isso é um crime e cai no crime do estupro de vulnerável. Então, a campanha que pretende discutir sexo precoce, o que ela chama de sexo precoce a partir dos 12 anos, deixa de discutir o estupro de vulnerável, por exemplo. Porque quando diz que uma criança, né, permite fazer sexo, ela não está discutindo que, na verdade, essa criança está sendo estuprada. Então, um dos itens que a campanha deixa de fora é as violências e os estupros que as meninas e meninos sofrem, né, por parte, a maioria. Pra gente ter uma ideia, Rodrigo, o Pérola Byton, que é Byton, acho que é assim que se fala, um hospital de referência de aborto legal em São Paulo, 50% do público que vai fazer o aborto legal, né, as meninas que vão fazer o aborto legal, são menores de 12 a 14 anos. Estupradas por pais, padrastos, pessoas próximas a elas. Homens de 25 a 35 anos. Então, essas meninas estão sendo engravidadas dentro de um contexto de violência. Sim. Então, o projeto da Damares não ataca essa questão. Não ataca essa questão. Porque daí, se eu ataco essa questão, eu vou ter que discutir violência e que, né, não é uma pauta do Ministério das políticas que estão sendo implementadas. Não, né? fica bastante claro, né, fazendo uma avaliação desse um ano aí, que não, né? Não é. E Iris, uma questão importante também que a gente tem analisado no contexto internacional, tem crescido e avançado em alguns países, que é a questão do aborto legal, seguro, gratuito, né? A gente vê no Uruguai o aborto foi legalizado, na Argentina uma campanha muito forte, acredito que agora no governo do Fernandes, né, do Alberto Fernandes, isso avance ainda mais. No Chile a gente vê também uma explosão do movimento feminista lá. E no Brasil o aborto parece que vai retrocedendo já das poucas garantias que existem, né? E, enfim, como é que tu analisa esse cenário? Como é que está essa luta pela questão da legalização do aborto hoje no Brasil, né? É importante a gente dizer que a gente tem o aborto legal no Brasil, né? Então, as 3 exceções, que é o caso de risco de vida da mãe, anencefalia e estupro, já são os casos que estão previstos os dois, né, em Código Penal, e outro, uma decisão do Supremo, né, a anencefalia é uma decisão do Supremo, que podem ser, essas mulheres que estão nessa situação podem acessar o aborto legal. Só que, claro, a gente sabe da precarização desse serviço, né? Nós temos 60 hospitais de referência num país com quase 5 mil municípios. Né? Então, em Santa Catarina nós temos 4 ou 5, a gente sempre brinca com isso, porque às vezes Gaspar está fazendo, Blumenau não está,
Então a gente não sabe quantos hospitais referências a gente tem, né? Então, o que acontece? Esse avanço na América Latina é muito importante para a luta do aborto livre, que a ideia é essa, a gente poder ter o aborto livre, a descriminalização, que ele saia do Código Penal como crime, e a regulamentação no Ministério da Saúde para que as mulheres que precisem acessar o serviço no Ministério da Saúde, nos postos de saúde, pelo no caso, SUS, né? pelo SUS, possam fazer. E para que o medicamento misoprostol, que é o medicamento que as mulheres brasileiras descobriram, né? Que é um medicamento que faz a contração e descontração do útero, fazendo a expulsão do material que está ali, que possa ser vendido nas farmácias, que as mulheres possam voltar a fazer o seu aborto de forma segura, porque o aborto medicamentoso é seguro, na sua casa, com as suas amigas, como acontece, por exemplo, na Argentina. A gente tem um grupo de socorristas, que são mulheres, mais de 20 mil mulheres, e aí esse movimento da Argentina já gerou essa rede, que levam o medicamento e fazem o acompanhamento da mulher naquele momento e tal, e fazem. Então a ideia é um aborto livre, né, que possa ser livre, que possa ser feito pela mulher onde ela escolher. Se ela quiser fazer numa clínica, não tem problema. Se ela quiser fazer em casa, não tem problema. Se ela quiser fazer no Sistema Único de Saúde, também não tem problema, né? Então é aborto livre. Então por isso que o tema do 8 de março do ano passado, né, a gente fez essa bandana, é aborto livre, gratuito e seguro, né? Que é o aborto medicamentoso e o aborto seguro. Hoje no Brasil a gente tem o aborto inseguro. E é o aborto que mata, é importante dizer, né? O aborto feito de forma clandestina, de forma precarizada, violenta, o uso das sondas, né? Esse é o aborto que mata. O aborto medicamentoso, o aborto seguro, feito com misoprostol, ele não mata, né? 99% de segurança. E já entrando nos desdobramentos aí das lutas que estão colocadas, né? Do próprio 8M, a gente está um pouco mais de um mês de uma pauta, né, de uma data muito importante, né, nas lutas sociais no Brasil e que vai ganhando cada vez mais relevância. Primeiro, contextualizar, né, como é que está essa preparação para esse 8M desse ano de 2020 e como é que são articuladas, quais são as principais pautas hoje, as principais lutas do movimento feminista no Brasil e em especial aqui em Santa Catarina, no contexto catarinense. Né? A gente vem, o 8 de março é uma data, né, que é histórica, histórica, de luta das mulheres e tal. Só que houve uma época em que essa questão de luta, né, que o 8M é um dia de luta, ela foi invisibilizada, né, e passou a ser usada pelo comércio para dar desconto para as mulheres, pela mídia empresarial, pela publicidade e tal. Então, e aí em 2016 na verdade, acontecem a Primavera Feminista, né, e alguns lugares do mundo inteiro levam milhares de mulheres para as ruas, né, milhões. Teve na Polônia um ato gigantesco, inclusive com a pauta do aborto. Houve nos Estados Unidos, né, depois da eleição do Trump. Esse 8 de março vem sendo reivindicado pelo movimento feminista para relembrar que é um dia de luta, que é um dia de rua, né? de mobilização, de estar discutindo com as trabalhadoras, né? Então, desde 2017 vem sendo feito dessa forma, né? Tentar fazer dessa forma. Então, em 2017 a gente começa numa reunião com 20 mulheres lá em Florianópolis. Nós vamos botar a pauta na rua e vamos discutir a reforma da Previdência, né? A reforma trabalhista, do Temer na época. A reforma trabalhista, e vamos discutir as violências que as mulheres sofrem, né? Um estado como Santa Catarina tem um nível altíssimo de feminicídio e tal. E aí vem crescendo o movimento, né? Em 2017 a gente calcula que botou 2.500 mulheres na rua. 2018 a gente botou 5.000 mulheres na rua, né? Para um ato gigantesco. E o ano passado a gente calcula que botou 8.000 mulheres na rua. E aí pautando e conversando e dialogando com as mulheres sobre isso. E a ideia desse ano é reivindicar também essa questão o tema é territórios, né?
é dignidade, territórios, direito, trabalho. As reuniões têm sido assim, lugares, espaços de discussão, porque o que é o 8M? É uma frente que reúne mulheres de várias organizações, partidos políticos e feministas autônomas também, a feminista, né, que não se identifica, não está organizada, não está instituída, né? E vai lá e leva a sua pauta, e eu quero discutir sobre mulheres trans, né? Por exemplo, veio bastante à tona agora na organização desse ano. Então, só que 8 de março cai no domingo desse ano. Então, o que acontece? Como é que faz greve internacional no domingo? Apesar de que nós, mulheres, sabemos muito que trabalhamos muito domingo, né? Que não é só o trabalho laboral. Aí, uma discussão gigante sobre como vamos fazer e está direcionando, né? Porque está em construção ainda, apesar de faltar só um mês, mas está direcionando para a gente fazer um ato na segunda-feira. Dia 9 de março. Dia 9 de março. Então, eu sei que pode parecer estranho para os nossos youtubers e seguidores do nosso... Mas dia 8 de março vai ser dia 9 de março. Sim, para ter um impacto maior, né? E aí tem várias cidades do estado que estão se organizando. Blumenau, Criciúma, a gente já tem notícia. Chapecó sempre faz, os principais polos, né? Os principais polos. E no Brasil, várias cidades. Várias. A gente tem recebido notícias de cidades assim, bastante, às vezes até surpreendentes. Cidades assim, pequenas, médias. Cidade pequena e cidade que não se organizou antes, digamos, e aí é mais ou menos isso, né? O movimento vai crescendo e vai ganhando visibilidade e vai levar a cidades que a gente nem tinha notícias, mas que vão levar esse ato e essa conversa para o dia 9. Dia 9 de março, 8, 9. E para a gente concluir, qual é a tua visão sobre o maior desafio hoje do movimento feminista, né? Dentro desse contexto todo que a gente abordou, se tivesse uma grande questão hoje que é central, tu apontaria uma ou algumas, pelo menos, né? Na minha análise, uma análise muito pessoal, Sim. É a questão de trazer as mulheres que reproduzem o machismo para discutir a questão do feminismo, né? Porque assim, aí o movimento feminista sempre faz essa pergunta: existem mulheres machistas? Eu, Iris, entendo que não, porque ela não se beneficia do machismo. Ela só está reproduzindo uma questão social brutal, né? Às vezes a gente ouve, né, frases de mulheres, e eu acho que esse é o desafio, é fazer ela identificar que o machismo não beneficia ela, né? Que pelo contrário o machismo a prejudica, e prejudica a mãe dela, a irmã dela, então todo o contexto dela, né? Eu acho que isso é um dos maiores desafios do feminismo hoje, é fazer com que as mulheres se identifiquem. E o outro é, evidentemente, trazer os homens, né, para o debate, para o movimento. E isso também é motivo de polêmica. Sempre nas reuniões e os homens? E os homens? Inclusive, Rodrigo, a gente fez alguns atos em Florianópolis e as panfletagens, né, são muito... A gente sente muita temperatura da do massa, povo, né? E aí passam muitos homens durante a panfletagem que dizem: e não tem o dia dos homens? Daí a gente diz assim, que parem de nos matar, já tá bom, né? Por enquanto, num primeiro momento. Parem de nos matar, né? Porque é isso que a gente quer impactar, né? Às vezes de forma mais... Primeiro, né? Parem de nos matar, né? E aí depois vamos ver como é que a gente vai fazer para vocês entrarem no movimento. Começar o debate a respeito das questões dos então direitos. É incluir sujeitos, né, nesse debate, incluir outros sujeitos também, né, a população LGBT, e das periferias, as mulheres das periferias, as mulheres negras, né, as trabalhadoras que, né, não se identificam, as mulheres de religiões, né, as mulheres religiosas, porque esse é um grande desafio, né. Acho que tem muita coisa, tem muita coisa para fazer, mas eu costumo dizer que seriam esses dois, né. E entender que o aborto também, eu acho que isso é importante, o aborto não é ruim.
Porque uma fala que eu sempre nos meus debates é que homem não aborta, homem abandona. Porque quando tu diz que o homem aborta, tu tá colocando o aborto num espaço que é o espaço de que abortar é ruim. E quando a gente acompanha mulheres que fazem aborto, que fizeram aborto, que passam por esse processo, o que elas nos relatam? Alívio. Elas estão aliviadas de não serem mães naquele momento da vida delas. Sim. Então, tirar do nosso discurso, eu acho que isso é muito importante, que essa fala de que homens abortam, homens não abortam, homens abandonam. Sim, sim. Mulheres abortam e abortam no momento porque precisam, porque necessitam e se sentem aliviadas. E a religião trabalha muito com a questão do pecado e da culpa, né? Então a gente enfrenta muito isso. Eu tenho medo, essa resistência. Eu tô com vergonha, eu tô envergonhada de fazer esse procedimento e tal. Não, isso as mulheres, né, fazem aborto há milhares de anos, né? E o sentimento é esse de alívio. Então, deixar isso sempre bem, acho importante falar. Deixar isso bem claro, que é um tema tabu que muitas vezes não se discute aberta e tranquilamente, né? Sempre vem essas pautas morais. Sim, e aí tem o reflexo, porque, assim, a cada 5 mulheres, uma fez aborto. Né? Então, se tu sentar no almoço de família, uma ali provavelmente já fez, só que ela não vai contar pra ti, né? Porque ela tem vergonha. Às vezes nem pra mulheres próximas. A gente sabe de mulheres que fazem, por exemplo, escondendo o marido, escondendo a mãe, das irmãs, das amigas. Então tem todo um tabu e esse tabu, ele coloca a vida das mulheres em risco. Né? Porque se ela está fazendo o procedimento e ela sofre alguma coisa, por exemplo, né? Só para dar um exemplo, ou se, né, qualquer outra coisa que pode acontecer com ela, né? Inclusive ela pode ser presa se ela for denunciada ou algo do gênero, né? Ocorre esse risco também, não só o risco de vida, mas também o risco de prisão e de uma pena em relação a essa prática. É engraçado, porque assim, no de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, não existe nenhuma mulher presa por causa de aborto. Porque o que acontece? O aborto, a pena é de 2 a 3 anos. Então cai nos crimes de menor potencial ofensivo. Então elas fazem uma transação penal e elas aceitam um acordo que o Ministério Público propõe e elas não vão presas. Então tem isso também. A lei é uma lei de medo. Porque efetivamente essa face não existe. Não acontece na prática. Não existe na prática. No entanto, existem mulheres presas no Brasil por causa de aborto, que são mulheres que não conseguem fazer essa transação penal, não têm uma defesa qualificada quando são pegas. Geralmente as mulheres mais pobres, então. E quem são essas mulheres? As mulheres pobres, pretas, trabalhadoras e tal, e que estão numa situação de vulnerabilidade agravada, né? Porque provavelmente elas fizeram um aborto precário, né? E aí foram denunciadas, vão para o sistema carcerário já também numa situação de vulnerabilidade. E aí tem todo esse contexto, né? E que o aborto, que a legislação do aborto também é uma legislação de medo, né? De impor medo. Então não basta a religião, né? A família, a sociedade, a justiça também faz a sua parte. Então tá, galera, vamos encerrando a nossa conversa, né? Espero que tenha esclarecido vários pontos e principalmente sirva como um motor de mobilização. As mulheres que não estão organizadas, né, possam procurar, e tem vários movimentos hoje organizados em diferentes regiões do estado e do país, né? Sim. Então fica essa contribuição, esse debate. Eu agradeço a Iris aqui pela presença. E é isso aí, compartilhem o vídeo, curtam e se inscrevam no canal. Valeu, pessoal!